Bem-vindos ao Raio-X Sporting. No dia a seguir, aos Leões de Rubén Amorim confirmarem a presença na Liga dos Campeões da próxima temporada. O Sporting só precisava de um empate, mas acabou a golear o Gil Vicente e dessa forma assegurar a presença na Liga dos Campeões da próxima temporada. Os Leões vão continuar na montra da Champions e ainda adiaram a decisão do título nacional para as últimas jornadas. Uma máquina defensiva, mas também goleadora. Na vitória por 4-1 sobre o Gil Vicente, os Leões ultrapassaram os 100 golos marcados esta época em todas as competições. Números que traduzem a melhoria e a evolução da equipa em relação à temporada passada. Foi também mais uma noite de sonho para Rodrigo Ribeiro, que somou mais uma estreia na atual temporada. Acabado de cumprir 17 anos, o jovem avançado alinhou pela primeira vez no estádio José Alvalade, no jogo deste domingo com o Gil Vicente. Miguel Braga, Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivença voltam a estar connosco. Eu cumprimento os 4 à segunda-feira aqui na Sporting TV e começo pelo Miguel. Miguel, a Champions vai voltar a ter mais encanto vestida de verde e branco? Boa noite. A Champions tem sempre mais encanto com o Sporting, diria, mas o objetivo foi cumprido. Ainda faltam 2 jogos para acabar a época, mas a fazer fé na exibição com o Gil Vicente, diria que acabamos bem. Manuel, mesmo correndo o risco de não ser esta época campeão nacional, o Sporting de ontem apresentou alma de campeão. Boa noite a todos. É um facto, foi uma... Aliás, na maioria dos jogos o Sporting apresentou um nível exibicional muito elevado. E possivelmente não irá ser campeão por causa dos casos dos 2 jogos entre os 2 primeiros classificados. Mas isso posso falar mais à frente. Fica para mais daqui a pouco. João Olivença, boa noite, uma vez mais. E vamos aqui a João Palhinha. Ontem mais uma grande exibição do médio. Ele voltou a mostrar que, estando a 100% fisicamente, que é praticamente intransponível. Boa noite. Sem dúvida, eu acho que qualquer jogador do Sporting neste modelo de jogo e nesta forma de jogar vai crescendo e tem crescido. Portanto, é mais um exemplo, o jogador que nós estamos a falar é mais um exemplo de um jogador que tem crescido e tem evoluído. Portanto, o Palhinha é obviamente um jogador muito forte. Já a semana passada pude falar da influência que tinha Palhinha no meio campo do Sporting, um jogador mais influente no jogo passado, e este fim de semana novamente. Vou falar mais à frente mais da linha defensiva, mas sempre tocando na importância que é ter um jogador que joga muito bem posicionalmente, como é Palhinha, não só com bola, como sem bola, um jogador extraordinário. Pedro Azevedo, ouvimos na última semana Sérgio Conceição acusar Hugo Miguel de insultar os jogadores do Futebol Clube do Porto. Como é que viste estas declarações? Boa noite, André. Bom, para um treinador que já foi expulso, não sei se 18, 19, 20 vezes, com o historial de comportamentos que lhe são reconhecidos sempre que a sua equipa não ganha, e que inclusivamente no final desse jogo teve a atitude infantil de estender a mão ao árbitro para depois a retirar, deixando o Miguel de mão estendida, vir atacar o árbitro acusando de insultar os seus jogadores ao dizer algo como és enganador ou e hoje não te atiraste no chão, para mim parece-me no mínimo ridículo. E em situações destas eu fico triste pelo facto do árbitro não ter palco para se defender e neste caso não ter quem assuma essa defesa do árbitro. Vamos então à última jornada da Liga Portuguesa e à vitória do Sporting sobre o Gil Vicente. E começamos por olhar para os golos marcados pelos Leões, e foram 4 nesta vitória expressiva e num jogo completamente dominado pelos Leões de Rubén Amorim. O primeiro golo foi marcado por Pablo Sarabia, e já o vamos ver daqui a pouco. É uma falta assinalada sobre Nuno Santos, a consequente marcação do castigo máximo e a conversão por parte do Internacional espanhol, que voltou a fazer abanar as redes adversárias com a camisola do Sporting. Depois deste golo de Pablo Sarabia, que aqui revemos, foi a vez de Marcos Edwards, um golo que teve depois a validação do vídeo-árbitro. Há ali um primeiro cabeceamento de Luís Neto e Marcos Edwards a aparecer no sítio certo para finalizar e colocar o Sporting a vencer o Gil Vicente em Alvalade por
2-0, neste que foi o 100º golo do Sporting nesta temporada. Depois, mais um golo. Aliás, estamos aqui a ver o golo anulado ao Gil Vicente, ainda na primeira parte. Estamos aqui a ver o golo que depois acabaria por ser validado, exatamente, foi inicialmente invalidado. E aqui vamos ver mais um golo marcado então na partida, um autogol neste caso de Lucas Cunha. Há aqui a ação, uma vez mais, de Nuno Santos, ele foi considerado o melhor jogador em campo nesta partida e depois a bola acaba mesmo por entrar desviar na defesa do Gil Vicente. Um último golo marcado pelo Sporting aos 62 minutos. Foi a vez de Pedro Gonçalves regressar aos golos, é um castigo máximo assinalado mais uma vez pelo estreante Miguel Nogueira, jovem árbitro que apitou pela primeira vez um jogo do Sporting. Uma falta sofrida por Pedro Gonçalves, ele que acabou também por converter este pontapé de penalti. No final da partida, Ruben Amorim destacou a justiça da vitória num jogo completamente dominado pelos Leões. Uma dinâmica muito grande, alegria, e nota-se muito quando eles jogam com alegria, muito fortes na ligação. Os poucos momentos que o Gil Vicente nos criou perigo fomos nós a falhar, e isso também faz parte da nossa forma de jogar e temos que arriscar, mas dominámos o jogo completamente, devíamos ter feito mais golos. Toda a gente, os que entraram, deram dinâmica ao jogo e, portanto, estamos satisfeitos, garantimos o segundo lugar, era muito importante para nós, adiamos mais uma semana a festa do campeão, seja ele qual for, e seguimos o nosso caminho. E de alguma forma também a dar razão a esta declaração de Ruben Amorim estão os números e as estatísticas desta partida, para as quais vamos olhar também já de seguida. 22 remates no total por parte do Sporting contra apenas 3 do Gil Vicente. 13 deles enquadrados, apenas um enquadrado por parte da formação de Barcelos. Temos também mais ações, muito mais na área adversária por parte do Sporting, 34 contra 13, mais pontapés de canto, 13 contra 2. Eficácia de passe também superior para os Leões, faltas cometidas também mais por parte do Sporting e a posse de bola também superior do lado verde e branco, 56% contra 44% do lado do Gil Vicente. Ora, a consequência desta vitória para o Sporting Clube de Portugal foi a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Precisava apenas de um ponto, Miguel. Acabou por vencer e vencer de forma categórica com este triunfo por 4-1. E vamos começar aqui precisamente pela Liga dos Campeões. Que importância é que tem para o clube assegurar pelo segundo ano consecutivo a presença na Liga Milionária? Primeiro, acho que temos que perceber que o Ruben Amorim é o segundo treinador neste século a conseguir esse feito, e o outro foi Paulo Bento na primeira década do século XX, do século XXI, digo eu, no fundo, de estar 2 vezes seguidas a marcar a presença na Liga dos Campeões. E do treinador ao presidente, enfim, toda a estrutura tem dito várias vezes e tem realçado a importância de estar nestes palcos, não só pela parte financeira, mas especialmente pela parte esportiva. É aqui que está a elite do futebol europeu e o Manel dirá isso melhor do que eu, com certeza, mas qualquer jogador, o que lhe dá gozo é jogar contra estas grandes equipas, e quanto mais grandes equipas tivesse, diria, melhor seria para a evolução natural dos jogadores. E acho que neste campeonato e nesta época, que tem sido dura em vários sentidos, a equipa tem demonstrado a sua força de não perder o rumo e de apesar de um ou outro percalço no caminho, de manter vivo este objetivo e de o conseguir antes do campeonato acabar, o que acaba também por ser reconfortante em termos de planeamento e daquilo que poderemos começar a trabalhar mais afincadamente para a próxima época. Mas acho também que esta foi uma boa exibição para garantir isso. O Gil Vicente tem sido a equipa sensação do campeonato, está
está em quinto lugar, ganhou o Benfica, se não estou em erro, e empatou com o Futebol Clube do Porto na Luz e do Dragão, e por isso era com a expectativa que encarávamos este jogo e respeitando, obviamente, ao máximo o adversário. Aqueles números que deste há bocado, foi uma pena, porque eu também os tinha aqui para divagar um bocadinho, mas eu acho que aqueles números são demonstrativos da exibição e do caudal ofensivo do Sporting ao longo dos 90 minutos. Uma equipa complicada como é o Gil Vicente, de facto, haver a diferença tão grande de 22 para 3 remates é de facto significativa, ainda para mais depois olharmos para a posse de bola, apesar do Sporting ter um pouco mais, creio que foi 56% ou 57% por aí, ou seja, a disparidade teve mesmo no volume e no caudal ofensivo que o Sporting demonstrou ao longo do jogo. Eu também concordo com o treinador que com uma eficácia maior ontem o resultado poderia ter sido bastante mais dilatado, porque, enfim, não querendo dizer que todos os remates têm que entrar, longe disso, há pelo menos 3 ou 4 oportunidades, além dos golos, que se fossem golo não seria um escândalo para ninguém, muito pelo contrário. E acho que é sempre bom e meritório acabar, estar nesta fase final da época e continuar com este ritmo de jogo, com estas oportunidades e com números que acabam por ser bastante interessantes de vários dos nossos jogadores. Eu tenho sempre uma dúvida relativamente às assistências, por exemplo, se de ontem do Nuno Santos, se aquilo é contado como uma assistência ou não. Bem sei que é um autogol, mas aquilo é uma assistência perfeita para um autogol e por isso acho que era meritório se por acaso fosse contabilizado. Mas acho que foi uma grande exibição coletiva com várias exibições muito fortes individualmente. O Nuno Santos, enfim, foi destacado um pouco por toda a gente, mas há pormenores deliciosos do passe do Mateus a abrir a defesa, à exibição do Neto, enfim, acho do Pote ter regressado aos golos. Temos várias individualidades e várias coisas onde podemos pegar e quando assim é, diria que estamos no bom caminho. E já agora ter regressado aos golos, num gesto também que talvez seja indicativo e demonstrativo do ambiente que se vive no balneário, não é? Porque Rubén Amorim, inclusive, foi questionado sobre isso. Sarabia está encarregue de marcar os pontapés de penalti, mas houve ali a decisão de oferecer a Pedro Gonçalves, no fundo, essa possibilidade. Ele que até... Mas sofrendo o penalti, dá sempre quando... E mais uma vez vou pedir aqui o conselho do Manel para falar sobre isso, mas eu acho que quando um jogador, e os avançados, especialmente os jogadores mais de ataque, sofrem o penalti, regra geral gostam de ser eles a marcar, porque sentem que criaram ali uma oportunidade. Obviamente quando há um jogador designado, mas também acho que não é o caso do Sporting. Já tivemos vários jogadores a bater penaltis e desde que os continuem a marcar, por mim até pode ser o Adam a marcar o penalti. E podemos começar por aqui, se quiser já responder, Manuel, diretamente ao Miguel. Posso responder. Isto depende o grupo, quando é amigo, coeso, acontece muitas vezes isso. Coisas, não é? E quando Pedro Gonçalves marcou o penalti, tivemos o abraço. Logicamente, o sentimento de que, de facto, o reconhecimento que ele não tem estado bem e querem que ele apareça neste final da época. Eu, por exemplo, o Jordão era o jogador que marcava melhor penaltis, mas eu também marcava muito bem. Mas eu, como capitão da equipa, muitas vezes gostava que fossem os meus colegas a marcar para eles estarem felizes, e o Jordão precisava disso, precisava de golos para estar feliz. Eu marcava alguns, mas não precisava de gol. Portanto, eu acho que esse é um facto real, é que isto que se viu do Nuno Santos foi precisamente isso. É o bom ambiente que existe dentro deste grupo de trabalho. E, se calhar, nem foi o treinador que deu a indicação, foi o próprio Sarabia que disse: pá, marca lá o penalti que tu mereces. Sim, Rubén Amorim admitiu isso em conferência de imprensa. A decisão não foi dele. Não foi dele. Foi muito um acordo entre os jogadores. É o grupo de trabalho que está E por falar neste grupo, Manuel, daqui a pouco vamos poder aqui regressar à questão da Liga dos Campeões, mas olhando para a exibição, foi mais uma exibição muito positiva por parte da equipa, não é? Já tinha dado sinais muito positivos também no estádio do Bessa e ontem deu sequência, foi domínio total do Sporting do início ao fim e num bom jogo de futebol, como dizia também aqui o Miguel, o Gil Vicente quis jogar à bola também desde o início. Sim, já o Boa Vista aconteceu o mesmo, o Boa Vista também quis disputar o jogo. E, por incrível que pareça, o Sporting jogou sem um ponta de lança fixo. Jogou com 3 jogadores que criaram muitas dificuldades em termos de posicionamento aos defesas adversários. Tanto Sarabia como o Pedro Gonçalves,
como o Edwards, eles nunca estavam no mesmo sítio. Quando estava um na direita, estava outro na esquerda e faziam ali uma troca que complicava a defesa adversária, e o Gil Vicente é uma equipa que defende muito bem. Mas o Sporting está em termos de qualidade de jogo, isso eu não tenho dúvidas nenhumas que ao longo da época o Sporting foi muito melhor do que a equipa que está em primeiro lugar. A equipa que está em primeiro lugar joga muito com o coração, joga muito na disputa de bolas, joga muitas vezes na confusão e pronto, e está no primeiro lugar. Agora, em termos de qualidade de jogo, Rubén Amorim dá 10-0 ao treinador do Futebol do Porto. Isto é de forma categórica. Isto estou eu a afirmar que sou um homem que gosta de futebol, não gosto de jogo confuso. E, portanto, eu acho que o Porto está à frente com 6 pontos, é um facto. Mas eu vou lembrar 2 jogos que foram fundamentais para que o Porto esteja neste momento em posição de ser campeão. É que eu não me esqueço, e a mim o que me admira mais é de facto estes cartilheiros, quando é a favor do Sporting, nunca realçam estas coisas, só realçam quando é contra o Sporting. E portanto, o que acontece é que o Sporting com o Porto em casa sofre. O Coates leva um soco do Pepe, porque um soco não se dá de mão aberta, um soco dá-se de mão fechada. E ele atacou a cara do Coates com a mão fechada. É sempre penalti e expulsão. E depois um empurrão do Taremi ao Coates, 2 penaltis para marcar. Mas ninguém realçou isso. Houve lá um ou outro jornalista que realçou. E, portanto, e mesmo no estado das Antas, quando o Sporting vai lá para ganhar o jogo, entrou de forma categórica, deu-lhe um banho de futebol ao Futebol do Porto na primeira parte. É bom realçar isto. Na primeira parte. E quando o Porto está a perder 2-0, faz aquilo que normalmente habituou-nos. É jogar na confusão, ali, empurrões para aqui, simulações para ali, e conseguiram chegar ao empate depois de uma expulsão vergonhosa do nosso melhor jogador, que é Coates, capitão da equipa, líder da equipa, quando o Taremi é que merecia ser expulso, quando lhe mete o pé de sola na canela dele. E, portanto, são estas coisas, por isso... E dá o salto correspondente e fica no chão a queixar-se do pisão. O pisão que ele deu, ainda se mandou para o chão, que ainda essa foi a simulação mais flagrante de todas. E, portanto, nunca... Acho que eu, como sportinguista, estou orgulhoso por aquilo que a equipa está a fazer. Estamos apurados para a Champions, como o Miguel disse muito bem. É o segundo ano consecutivo, que já não acontecia há muitos anos na nossa equipa, e portanto só temos é que estar vaidosos com aquilo que estamos a fazer. E portanto os sportinguistas, ontem eu estive em Alvalade, ontem a ver o jogo, e senti nos sportinguistas uma alegria enorme daquilo que a equipa tem feito ao longo deste ano. Foi mais uma grande exibição por parte do Sporting. João Olivença, como é que tu viste este jogo que teve aqui, ficou aqui também marcado, e nós mais à frente vamos falar mais em detalhe sobre isso, nomeadamente sobre a arbitragem. Tivemos alguns casos, tivemos as declarações depois também no final do treinador do Gil Vicente. De forma abrangente, como é que viste esta partida do Sporting? Olha, o Miguel e o Manel já tocaram em pontos fundamentais daquilo que é o Sporting com a bola e da forma como o Sporting jogou, a criar muitas oportunidades. Tu próprio mostraste aí um conjunto de estatísticas que são bastante elucidativas daquilo que foi o jogo ontem. Eu acho que o Sporting fez uma belíssima exibição com bola, mas uma extraordinária exibição sem bola. E isto porque a equipa do Gil Vicente é uma equipa com muita propensão ofensiva, com muitos jogadores que posicionam no último terço do campo, muitos jogadores a tentar desmarcações em profundidade, e eu vou mostrar isso mais à frente. Jogadores que são muito bons na relação com a bola, no passe, no drible, na recepção, no remate, e só não conseguiram ter mais remates e mais oportunidades porque efetivamente o Sporting esteve a um patamar superior daquilo que é, obviamente, a sua capacidade defensiva. Ofensivamente, o Sporting esteve completamente avassalador. Muitas oportunidades, eu acho que foi uma exibição fantástica, eu acho que foi um extraordinário jogo de futebol e uma excelente montra para o futebol português o jogo de ontem, porque foi um jogo com muita emoção, com golos, com fora de jogo, com situações anuladas, com decisões de arbitragem, com bonitas jogadas de parte a parte, com golos. Portanto, tudo isto fez aqui, na minha opinião,
um jogo muito interessante de seguir e uma excelente imagem, uma excelente bandeira do futebol nacional. Ontem sim, finalmente vimos um jogo muito bom, já muito o Sporting tem dado esse tipo de jogos, puxando um bocadinho a brasa à sardinha, mas ontem foi muito bom. Do ponto de vista depois daquilo que é o grupo que o Manuel estava aí a falar, e bem, acho que o Sporting mostrou novamente que é um bom grupo e que é um grupo unido, e que às vezes, como em qualquer plantel, há situações que correm bem, há situações que correm menos bem, mas o que interessa é dar a volta por cima e contornar as situações menos positivas. Agora, do ponto de vista do jogo, do jogador, daquilo que foi desenvolvido, ver os jogadores a ter este comportamento com bola, os três da frente, nós já sabemos que tem uma capacidade extraordinária. O foco para aqueles dois jogadores do meio campo, novamente, que eu falei na semana passada, há 2 semanas falei nos três da frente, mas não posso deixar, e eu vou dar só aqui um pequeno toque, vou falar um bocadinho mais à frente, dos 3 jogadores de trás, os 3 jogadores que estavam cá atrás, o Inácio, o Mateus Reis e o Neto, tiveram uma exibição extraordinária nos duelos, uma exibição fantástica nos passos longos. Eu creio que falharam praticamente, cada jogador falhou cerca de um passe longo, que significa que nós estamos a falar em bolas em profundidade que os jogadores do Sporting conseguiram apanhar, passos de 30 a 40 metros, e isso espelha muito bem a capacidade dos jogadores estarem afinados ao passe, ou onde a bola vai cair, e a capacidade de entendimento dos jogadores que o Sporting durante toda a partida. E isso fez com que, obviamente, o Sporting tivesse uma exibição fantástica contra uma equipa que, defensivamente, obviamente tem algumas lacunas, como é evidente, isso foi notório ontem, tem sido notório, mas que ofensivamente faz disso a sua arma para vencer jogos e por isso está no lugar que está. Porque é uma equipa muito forte ofensiva, está no 5º lugar e está muito bem na sua posição. E esconde, de alguma forma, que acaba por camuflar aquilo que é a sua debilidade defensiva, que também é normal nestas equipas. Mas isto só significa uma coisa, que o Sporting foram 4, e é verdade que poderiam ter sido mais, é verdade que o Gil poderia ter feito mais um ou outro gol, mas a realidade é que defensivamente o Sporting fez, na minha opinião, uma melhor exibição sem bola do que com bola, porque com bola foi extraordinário, mas sem bola conseguiu evitar imensas situações de ataque adversário, e por isso esta tranquilidade e esta segurança no resultado. Ainda antes de avançarmos, eu vou só também aqui pedir aos 3, porque tivemos de facto grandes exibições, Miguel, como João Palhinha. Nuno Santos foi considerado o melhor jogador em campo. Quem é que escolherias para, não sei se concordas com a eleição, para o jogador mais decisivo ontem à noite? Acho que foram vários e não gosto, enfim, de personalizar só num, porque eu tinha dito isso mesmo há bocado. Se nós olharmos para a defesa, até é difícil escolher qual dos 3 defesas, e fazendo fé nas palavras que o João estava a dizer, qual dos 3 defesas jogou melhor. O Mateus Reis a sair com a bola está muito bem, mas o Neto, até pela sua idade, por ser o capitão, acho que tem uma serenidade que passa aos outros jogadores extraordinário. O Palhinha ontem está a recuperar a sua forma física e isso faz diferença. O Mateus tem aquela capacidade de virar o jogo e fazer passes a 50 metros que parece que são teleguiados. Passos extraordinários. E depois, enfim, mesmo na frente é complicado, porque se o Nuno jogou muito bem, é verdade, também temos sempre o Pote ligado, o Porro, diria eu, ligado à corrente. O próprio Pote voltou aos golos, o Sarabia cria muitas oportunidades. Eu gosto mais de destacar o coletivo e dizer que eu acho que foi uma das melhores exibições da época do Sporting e reforço que jogámos com o Gil Vicente, que tem feito muitos bons resultados, e nomeadamente contra os grandes. Foi a primeira derrota que tiveram fora de casa e por isso acho que é de louvar a nossa exibição, que foi de facto uma exibição contundente. Manuel, quem é que escolheria? Eu sou um bocadinho diferente do Miguel, mas porque eu tenho que dizer mesmo, até porque eu estava na tribuna ao lado do meu amigo Alexandre Ferreira, que é dirigente do Sporting, e disse-lhe, afirmei-lhe, e ele também concordou, que eu vi o Nuno Santos fazer a melhor exibição desde que está ao serviço do Sporting. Por isso tenho que lhe entregar o melhor em campo, como foi. Mas eu disse, aconteceu, sim. Eu disse antes, disse logo durante o jogo. Também era para si. Que foi para mim foi a melhor exibição que eu ouvi fazer ao serviço do Sporting. É que ele estava rápido, cruzava muito bem, não perdeu uma bola, correu 90 minutos sem quebra de rendimento, sem quebra física, que normalmente ele cai um bocadinho fisicamente com o decorrer do jogo, suportou a carga física e, portanto, umas vezes são outras vezes são outros. Eu tenho que dizer que neste jogo o Nuno Santos foi o melhor e que me desculpizou, porque houve outras boas exibições. O Miguel realçou muito bem.
Apraz-me ver o Palhinha a voltar ao Palhinha que a gente conheceu, é muito bom. O Palhinha está muito melhor do que o que estava há 4 jogos atrás, e isso é muito bom para o futuro do Sporting, e portanto, e houve outros jogadores também que sobressaíram, mas hoje é o Nuno Santos para mim e pronto. O Nuno Santos, de facto, fez um jogo extraordinário, foi escolhido, foi eleito como, João, o melhor jogador em campo, e basta de resto olhar para os dados estatísticos da carreira dele. Ele tem, por exemplo, mais 10 jogos em comparação com aquela que tinha sido a melhor carreira antes desta, mais 10 jogos, e tem também o maior número de golos marcados desde sempre, desde que é jogador profissional, 10 golos marcados para além de 6 assistências. Não sei se para ti foi também o melhor jogador em campo ou se queres ser um bocadinho mais criativo e diferente aqui do Manuel e do Miguel. É óbvio que o Nuno Santos foi o jogador mais influente em campo e aquele que, na minha ótica, aproveitou muito bem as subidas que foram feitas pelo lado direito do Gil Vicente e, de alguma forma, acabou por ter mais espaço para jogar e também ter uma maior criatividade. E nesse aspecto eu acho que o Nuno Santos foi muito importante na manobra do Sporting, porque não só Porro do lado direito conseguia ter espaço para jogar, como do lado esquerdo também o Nuno Santos conseguia ter esse espaço, porque os jogadores do Gil Vicente estavam muito, como eu disse, muito colocados mais à frente, criando muito mais dificuldades no nosso meio campo quando tinham bola, e depois o Sporting, quando tinha a bola, era mais rápido, e aí o Nuno Santos, fantástico, como o Manuel disse, a ocupar os espaços. Obviamente, para mim, é o jogador mais influente e também considero que foi o melhor jogador em campo, mas eu não queria deixar passar, e o Miguel falou nisso e tirou-me aqui um bocadinho as palavras, é que eu tive com muito cuidado a ver a exibição do Neto, e o Neto fez uma exibição ontem fantástica, posicionalmente, a sair a jogar com bola, a cobrir os colegas, a imediatamente fechar os espaços dos jogadores adversários. Acho que o Neto fez uma exibição muito, muito boa, e nós temos que também considerar a idade do jogador, a capacidade que o jogador tem, cuidado de aguentar aquele ritmo, porque não é fácil estar sempre em constante sprint para trás e para trás, sempre que há uma bola lançada em profundidade, e o Gil Vicente fazia muito isso. Portanto, esta capacidade energética, aliada à capacidade de discernimento, a capacidade de entender onde a bola vai cair, ou a capacidade de ganhar duelos, de interceptar bolas, e de ainda assim lançar bolas em profundidade, e ele lançou 8 bolas em profundidade, criou e falhou um passe, isto é importante, e nós estamos a falar de um central em profundidade, nós estamos a falar de passos para o lado, isso aí obviamente os centrais têm taxas muito altas, cerca de 90, acima de 90%, estou a falar em bolas em profundidade, e isso obviamente faz toda a diferença. Portanto, obviamente para mim o Nuno Santos foi um jogador extraordinário, e é daqueles jogadores que a mim agrada-me sempre ver a jogar, mas já como o Manel elevou aí um bocadinho o Nuno Santos, eu gostava de tocar aqui um bocadinho no Neto, porque eu acho que o Neto também merece, pelas 2 épocas que fez, pela perseverança que tem e por aquilo também que simboliza também para o plantel, pela idade que tem. Eu acho que é importante. Não há jogadores velhos, não há jogadores novos, há jogadores que atribuem, acrescentam qualidade a um plantel, independentemente da idade que tem e do valor que tem como pessoas. E como pessoas, às vezes, o valor é muito, muito superior àquilo que às vezes o jogador, até do ponto de vista técnico, dá. E do 8 vamos ao 80, ou no caso ao contrário, do 80 vamos ao 8, porque vamos agora focar-nos em Rodrigo Ribeiro. Foi mais uma estreia para o jovem avançado que cumpriu há pouco tempo 17 anos e depois de já ter competido numa série de provas e de equipas, ontem estreou-se a jogar no estádio José Alvalade. Ele falou à Sporting TV no final e estava naturalmente orgulhoso. Muito feliz, um sentimento inexplicável, entrar neste estádio tão lindo. Sonhava com isto desde criança, com tantos adeptos, e foi uma alegria muito grande. Agora dar continuidade ao trabalho para poder estar neste palco mais vezes. Eu entrei, olhei para os adeptos, que são incríveis, mas tentei-me focar no meu jogo e o que tinha que fazer, nas minhas ações. Correu bem e, como eu digo, dar continuidade, continuar com o trabalho e eu acho que sempre acreditei. Se eu não acreditasse, ninguém acreditava. Então esta entrada devo à minha mãe, que o meu dia da mãe, devo a ela e a toda a minha família. Mas foi como eu disse, entrei com garra, a pensar nas minhas ações e a dar tudo por este time. É sempre um objetivo para esta equipa vencer. Conseguimos o objetivo de estar na Champions e para o ano estamos lá a continuar a lutar por todos os jogos e por títulos. Continuar nestes próximos 2 jogos 2 vitórias para preparar já o próximo ano, para entrarmos com a máxima força. Quando eu era pequenino também vinha aqui, sempre vinha aos jogos do Sporting. É um orgulho também poder estar aqui e partilhar estes momentos todos com esta equipa fantástica.
O Rodrigo e a Ginel também são da minha idade, são muito meus amigos, e é um orgulho estar aqui. Rubén Amorim deixou elogios a Rodrigo Ribeiro, mas também a outros jovens da formação do Sporting. É um miúdo com muito talento, pode jogar nas 3 posições da frente pela sua mobilidade, é muito inteligente, não tem assim tanto treino connosco e sabe organizar uma pressão, ser o homem central para saber quando sair, teve ajuda dos outros, eu vi e reparei sempre. Depois a forma como ele recebeu a bola e arrancou para a baliza para rematar revela a personalidade. O segundo lance, a forma como ele controla com o esquerdo e dá a volta e não se precipita para rematar, são esses pormenores que nós reparámos também quando ele começou a treinar connosco. Realçar também, por exemplo, o Chermiti hoje, que fez 2 golos nos Júniores e tem tido um crescimento muito grande, portanto depende mais deles do que do treinador, e todos eles terão oportunidades se assim tiverem espaço para isso. E de facto, Miguel, nas entrelinhas, Rubén Amorim, para além de deixar sempre muitos elogios a estes jovens em que ele acredita, ele já elogiou uma série de vezes Rodrigo Ribeiro, também vai deixando mensagens, não é? Não só para o próprio Rodrigo Ribeiro, mas também para o resto da formação do Sporting, que é preciso manter a humildade independentemente destes momentos altos, como a estreia em Alvalade. Penso que na sequência destas afirmações do Ruben, ele também falou do Dário Essug e disse que era importante estes jogadores manterem a humildade que o Dário tem, que vai jogar nos juvenis e nos séniores com a mesma entrega e com a mesma garra e com a mesma vontade. E é essencial, diria, o Rodrigo Ribeiro, o Dário, todos estes jogadores irem entrando e perceberem a dificuldade que é chegar a este patamar e continuarem a trabalhar, porque obviamente talento há muito, mas depois acaba por depender, além da sorte, não terem lesões, tudo isso mais, mas acaba muito depender da atitude com que estes jogadores depois se entregam ao trabalho e a esta vida de profissional. Acho que estou com vontade que o Manel fale, porque o Manel reviu-se aqui. Dizia-nos há pouco, antes do programa começar, fez algumas revelações de algumas parecenças do Rodrigo com ele, e eu acho que essa parte será o mais interessante para nós, enfim, quando digo nós, para nós sócios e adeptos do Sporting. Diria que está na nossa natureza gostarmos de ver estes miúdos de 16, 17, 18 anos serem lançados à equipa e darem continuidade a esse trabalho, mas espero, obviamente, tenho o desejo que qualquer sportingista tem, que o Rodrigo seja um caso de sucesso, mas, tal como o Ruben disse, depende muito e muito dele e do trabalho e da forma como ele vai trabalhar agora nos próximos tempos. Mas acho que agora seria interessante ouvirmos o que é que o Manel tem a dizer sobre ele. Eu já tinha visto este miúdo há pouco tempo, mas deu para ver em 2 ou 3 ações que ele teve na Inglaterra, no campo do Manchester City, que não é fácil, bom, miúdo de 17 anos jogar naquele estádio. Aí tinha 16 anos. Aí tinha 16 anos, mas neste jogo eu vi, e já vi outros jogos da formação, porque eu, a partir do momento em que eu vi este miúdo jogar uma vez, eu tenho acompanhado muito. E de todos os jogadores que passaram pela formação do Sporting, o que se enquadra mais dentro do meu perfil, daquilo que eu fui, é este miúdo. Este miúdo pode ir muito longe do futebol, sem vaidades, humildemente, aceitar as regras do jogo do treinador, não pensar que fazendo um jogo ou 2 jogos já é o melhor, mas que eu acho que tem uma margem de progressão muito boa e tem coisas muito parecidas comigo, principalmente na condução de bola, a jogar também de costas. É um miúdo que vai jogar muito bem de costas. E para um ponta de lança é fundamental jogar bem de costas, não deixar os defesas tirar-nos a bola com a relativa facilidade como alguns deixam. E, portanto, eu acho que ele pode vir a ser um caso sério dentro de 2, 3 anos no futebol português. Era bom sinal. E era, sem dúvida que era um sinal. Eu pergunto só rapidamente aqui ao João. João, foram um pouco mais de 5 minutos, 6 minutos, mas a forma ou a vontade com que Rodrigo Ribeiro se apresentou neste jogo também já diz muito dele, ou não? Tu também que o conheces muito bem. Sim, eu vejo o Rodrigo já desde os sub-15
E o Rodrigo disse há bocado uma frase que sonhava quando era pequenino ir ao estádio de Alvalade, não foi há muito tempo, porque ele ainda há cerca de 2 anos passou por mim na academia, ainda era mais baixo que eu e agora já está muito mais alto. A sua evolução do ponto de vista físico cresceu e a sua capacidade de acompanhar a escolaridade técnica, a capacidade mental também de decidir melhor e de ser um melhor jogador, também cresceu muito. E esse crescimento, devido também à inclusão na equipa B no Sub-23, permitiu que ele agora estivesse na equipa principal, ainda assim a fazer poucos minutos, mas já ter uma estreia e de alguma forma poder também sentir o estádio e poder concretizar o sonho dele de criança. O Rodrigo, do ponto de vista técnico, nos Sub-15 era um miúdo fantástico na relação com a bola, no passe, na recepção, na decisão, jogava como avançado centro, mas também jogava como extremo, jogou algumas posições como médio centro, que o Sporting joga em 4-3-3, e jogava como um médio mais avançado, o médio que jogava atrás do avançado, quase como um segundo avançado, mas não deixa de ser um médio em funções. Portanto, o Rodrigo sempre foi um jogador habituado a jogar em várias posições, portanto, nisso parabéns aos treinadores, porque não especializaram o jogador numa única posição, o que é positivo, porque ele agora consegue desempenhar funções em várias, e o Rodrigo sempre teve esta capacidade, e de repente tem um salto, como disse, do ponto de vista físico, nutricional, e isso acompanhou a componente técnica e a componente mental. E quando assim é, quando existe este acompanhamento e um crescimento sustentado a médio prazo, neste caso, acho que o jogador tem toda a capacidade de continuar a crescer, porque o potencial tem imenso, já tinha jovem, está a mostrar agora nos escalões onde está a jogar, e está a mostrar também com 16 anos a jogar aqui na equipa principal. Não é fácil. Nós achamos que os jogadores com 16 anos, ou 17, ou 18, ou 19, ou até mesmo 20, já têm que ter a capacidade de deslumbrar, mas isso não é fácil. Nem mesmo grandes jogadores que nós já passaram pelo Sporting, como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que era um jogador fantástico, ou como o Messi no Barcelona, tiveram o seu tempo de adaptação. E acho que é importante dar o tempo de adaptação. Eles aparecem, deixá-los crescer, deixá-los evoluir. E acho que o Rodrigo tem um futuro muito, muito promissor no Sporting, à semelhança de outros jogadores que já passaram, porque é um jogador inteligente, bom tecnicamente, leitura de jogo e com uma capacidade de trabalho muito boa. Rodrigo Ribeiro, um jovem sem dúvida para continuar a acompanhar. Foi um jogo de forte intervenção para o estreante Miguel Almeida e para o vídeo-árbitro. Daqui a pouco, Pedro Azevedo analisa todos os casos do Sporting Gil Vicente. E é mesmo já a seguir, vamos entrar então no capítulo da arbitragem, mas primeiro, Miguel, vamos olhar aqui para a posição assumida pelo Benfica, que logo depois de ver cair por terra o objetivo precisamente de garantir o segundo lugar e a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, voltou a avisar o vídeo-árbitro e a criticar a prestação do vídeo-árbitro neste jogo com o Sporting. Temos vindo nos últimos programas, temos vindo aqui a falar sobre estes comunicados do Benfica. Este último é, no fundo, nasce da mesma estratégia de comunicação de que tens vindo a falar nos últimos programas? Acho que, em caso de dúvida ou de derrota ou de objetivo não cumprido, faça-se um comunicado. E neste ano tem sido a queixar-se das arbitragens. Noutros anos era de outra coisa, neste é das arbitragens. Vou dar a minha opinião, isto vale o que vale, mas para mim uma estratégia que insiste semana após semana, modalidade após modalidade, em tratar os próprios adeptos como tolos, é simplesmente patética. E acho que é patético o Benfica estar a insistir então nesta luta contra o VAR, porque é contra uma tendência mundial. Eu ouvi ainda há uns tempos, e basta ir à internet e ouve-se com alguma facilidade, um ex-árbitro comentador no canal do Benfica a dizer muito mal do VAR e que o VAR estava a matar a paixão do futebol e o erro humano e a dizer umas enormidades relativamente a uma ferramenta que vem impedir muitas das vezes que se criem injustiças. Ninguém está a dizer que é uma ferramenta perfeita, ninguém está a dizer que não precisa de ser melhorada. Eu até acho curioso que quando o Sporting fez um webinar com vários convidados internacionais a falar da necessidade, e não foi nesta época, foi na época anterior, onde fomos campeões, mas mesmo assim falámos da necessidade de serem conhecidos os áudios do VAR, exatamente porque ajuda as pessoas a compreenderem e a racionalizarem e a perceberem o racional que está muitas vezes por trás das decisões do vídeo-árbitro e do árbitro. E esclarecer as pessoas deveria ser uma coisa boa e por isso, como volto a dizer, o VAR é uma ótima ferramenta. Se é perfeita, não. Mas devemos todos trabalhar para a melhorar, obviamente. Estarmos todas as semanas a criticá-la para disfarçar os nossos erros parece-me simplesmente patético.
Já temos vindo aqui, Manuel, a falar sobre isto, de facto, em muitos programas. Até que ponto é que faz sentido no século XXI, não é? Quando se tem uma ferramenta que acaba por ser unânime para toda a gente, que veio diminuir os erros cometidos pelas equipas de arbitragem, que se continua a pôr em causa essa ferramenta? Isso o VAR foi a coisa mais importante dos últimos anos no futebol. Eu afirmo mesmo, de forma categórica, que sem VAR o Sporting, o ano passado, nunca seria campeão. Mesmo assim, com VAR, houve umas tentativas para que não fosse. Já neste último jogo teriam sido golos anulados limpos, tanto ao Gil Vicente como ao Sporting. A grande verdade é essa. Tanto um golo como o outro são anulados os golos, como há outro golo do Gil que é validado e afinal estava fora de jogo. E querermos um jogo onde as regras não contam muito consoante... Para quê? A grande questão é essa, em vez de olharmos para essa ferramenta e a tentarmos todos em conjunto melhorá-la, juntamente com a Federação, juntamente com a Liga, juntamente com os árbitros, tentar-se melhorar a utilização dessa ferramenta e torná-la mais democrática. Quando digo torná-la mais democrática, é que o público em casa também... Qual seria o mal do público em casa, por exemplo, ouvir a conversa do vídeo-árbitro com o árbitro? Ou da própria dúvida do vídeo-árbitro a falar com o seu assistente? Enfim, seria algo que contribuiria para... Ou seja, não pôr em causa a ferramenta, mas tentar melhorá-la. Tentar melhorá-la, porque aí estou com o Manel. Foi uma ferramenta tão importante que, enfim, foi aceita em todos os campeonatos, nas competições internacionais, etc. E acho que a devemos melhorar. Nós ainda há pouco estávamos, antes de entrar no programa, estávamos a ver o jogo do Manchester United e a ver aquele senhor que marca poucos golos, o Cristiano Ronaldo, a marcar mais um golo. E o golo que ele marca primeiro, estávamos ali na dúvida se era fora de jogo ou não. O extraordinário é que nós estávamos a conversar se era fora de jogo ou não, quando olhamos para a televisão já estava tomada a decisão, é fora de jogo, o jogo continua. Mas milímetros. Sem problema. Miguel, por milímetros. Sim, é uma coisa que... Em Portugal, quando é por milímetros, leva-se aí 4, 5 minutos. Ainda ontem no jogo do Sporting com o Gil Vicente, no segundo golo do Sporting, é um golo, diria, aparentemente limpo e sem grandes dúvidas quanto à sua legalidade. Estamos ali 1 minuto e meio à espera que alguém encontrasse alguma coisa que depois, obviamente, não encontraram porque o golo é completamente limpo. Ou seja, matarmos essa parte, ficar-se ali a observar à procura da faltinha, do toquezinho, da coisinha, acho o pior possível e acho que não é esse o caminho que se deve dar à ferramenta. Agora, utilizar a ferramenta para tornar o jogo mais justo e para as regras serem cumpridas, sinceramente, nem percebo que se diga mal. Eu acho, Miguel, que é uma justificação para as más exibições do Benfica. O Benfica ganhou na Madeira, ganhou ao Sporting, mas com exibições que não cativam os sócios do Benfica. Tenho a certeza, quem gosta de futebol não gosta de ver este tipo de jogo do Benfica. Joga para o resultado e depois não consegue dar aquele espetáculo que os sócios gostam de ver. E, portanto, hoje, este jogo do Sporting foi um hino ao futebol. Os sócios do Sporting ficaram 30 mil pessoas a delirar com o jogo do Sporting e isto custa um bocadinho ao nosso rival. Entramos na arbitragem e vamos agora perceber qual é que é a análise do Pedro Azevedo dos vários casos que marcam então este Sporting e o Gil Vicente. E foi um jogo, Pedro, com a ação direta e frequente por parte do vídeo-árbitro, ainda agora falávamos sobre ele. Dizia aqui o Miguel e também o Manuel que acaba por ser um bom jogo exemplificativo da importância desta ferramenta, calculo que também concordes. Mas vamos então começar por um lance aos 19 minutos, o pontapé de penalti marcado a favor do Sporting. Sim, começamos então por este lance aos 19 minutos, portanto o lance de ataque do Sporting pela esquerda, o Nuno Santos ganha à frente a Borjânia e joga a bola para dentro da área. Nesse momento a Borjânia derruba claramente o Nuno Santos, Miguel Nogueira assinala pontapé de penalti, portanto a falta é clara. A questão que se coloca aqui é se a falta teria sido feita dentro ou fora da área. A rasteira parece ter existido em cima da linha da área de penalti, portanto a linha faz parte da área que delimita. Partindo desse pressuposto, a decisão foi correta. Não havendo nenhum ângulo ou nenhuma câmara que mostre inequivocamente que a falta foi fora, há que aceitar a decisão do árbitro como correta.
Muito se falou sobre este lance. Pois, era isso que eu ia... Não havendo essa imagem, o vídeo-árbitro, não sendo então enfim, não havendo a tal imagem, o vídeo-árbitro aceita a decisão e a interpretação do árbitro. E é isso que deve fazer, ou não? Sim, claramente. Portanto, o árbitro toma a decisão em campo, não havendo nada que demonstre claramente que a decisão foi errada, há que aceitar a decisão do árbitro e não há intervenção do VAR. Pedro. Tem que haver o tal erro claro e óbvio. Pedro, Sim. tu se reparares, na terceira imagem, eles dão 4 ou 5 repetições. Na terceira imagem, quando o jogador dá com a perna no Nuno Santos, depois o pé fica em cima do risco. Nunca saiu fora da área o pé dele. O pé que ele faz a falta. E ele vem a correr dentro da área. Isto é que o vídeo-árbitro viu este lance. Por isso, de certeza, comunicou com o árbitro. Sim, não é aqui. Vamos ver. Não é que nos foram. Vai dar a terceira. Que nos foram dadas. Olha, vais reparar. Quando eu te disser, vais reparar. Não é esta nisso. Aqui também não. Não, mas aqui vê se ele. Olha onde é que ele está. Está dentro da área. Pronto, não, mas a outra é que se vê bem. Agora a outra a seguir é que se vê bem. Aqui, não, é outra. É outra. Qual é que temos várias imagens? É outra. Não é. Eu acho que Não é esta. É esta. Não, aqui. Olha o pé dele, em cima do risco. O pé direito, hã? Esta acaba por ser mais esclarecedora, Pedro. Sim. Viste Mas, o pé nunca saiu da área. Sim, mas como disse, a decisão do árbitro foi de assinalar o pontapé de penalti e não havendo nada que demonstre o contrário, o VAR obviamente não intervém. Muito bem. E estava a fazer isto porque naquele comunicado, a primeira crítica àquele comunicado tem a ver com este lance. Do Nuno Santos. Sim, do VAR. Crítica ao VAR. Relativamente ao facto de não haver nenhuma imagem que contraria a decisão. Não. A crítica que está no comunicado do Benfica, a primeira crítica era que o VAR deveria ter intervido neste lance. A primeira questão é que não devia, por várias razões. E a segunda é porque o lance é dentro da área. Bom, ou se quisermos, a primeira é essa, e a segunda é que mesmo que o lance fosse fora, não havendo a tal imagem clara e inequívoca, o vídeo-árbitro deve manter a decisão do árbitro, obviamente. Se for um vídeo-árbitro do Benfica, que gosta que o Benfica ganhe sempre, diria que isto não era penalti, mas a verdade é que é. Vamos então avançar para os 25 minutos, um possível pontapé de penalti que terá ficado por marcar a favor do Sporting, mão na bola, ou bola na mão de Ricardo Fernandes, na área do Gil Vicente. Pedro. Portanto, é um remate do Edwards na zona central, à entrada da área. Já dentro da área do Gil Vicente, a bola acaba por embater na coxa do Ricardo Fernandes, posteriormente vai ao braço. Na minha opinião, dada a proximidade do remate e o facto da bola vir de um ressalto da coxa para a mão, considero a decisão do Miguel Nogueira correta ao não assinalar qualquer infração. Pedro, já agora só uma pergunta, e vendo a repetição, especialmente a de costas, dá para notar que o defesa do Gil Vicente, numa primeira fase, está com os braços de propósito atrás das costas para não fazer falta, e posteriormente abre-os. E é quando ele os abre que a bola lhe vai ao braço. A minha dúvida foi só essa, eu aceito e percebo, é uma decisão muito rápida, etc. Mas se ele numa primeira fase do lance está com a preocupação de ter os braços atrás das costas, é na segunda fase do lance, quando ele deixa de ter essa preocupação, que a bola por acaso lhe bate no braço, e ele está com o braço ostensivamente aberto. Já abriu. É uma dúvida, isto é, não estou a dizer que é ou que não deixa de ser. Fiquei com essa dúvida e gostava... Eu percebo a questão. Na minha opinião, digamos que o movimento e a posição dos braços é natural para a ação que ele está a ter na jogada, e o facto do remate ser próximo e da bola vir da coxa são claramente atenuantes para que não se considere pontapé de penalti. Okay, obrigado. Tá bem. Vamos para mais um lance com a ação do vídeo-árbitro, um lance que motivou críticas por parte do Gil Vicente, e é também dos lances mais polémicos. Já aos 29 minutos, a ação de António Adam, há depois essa análise então do vídeo-árbitro. Houve ou não falta, ou não pontapé de penalti cometido por parte do guarda-redes do Sporting, Pedro?
Vou começar por dizer que é um lance que não é de todo consensual, em que se aceitam várias interpretações. É um lance rápido, um lançamento para dentro da área, em que o Adam tenta controlar a bola, não a consegue controlar na totalidade, e no seguimento, na minha leitura, acaba por derrubar o Lautey, que a tentava disputar. Como disse, percebo que se façam outras leituras do lance, dado o Adam ter jogado a bola. Podemos considerar que é um choque de dois jogadores que vão disputar a bola, ou podemos até considerar, como eu li hoje, que o Adam tem a bola controlada e que com a ação do jogador do Gil Vicente, é nesse momento que o Adam acaba por perder o controle da bola. Portanto, a leitura que eu faço é que o Adam não tem o controle da bola, total, digamos, porque joga claramente a bola com as mãos e depois acaba por derrubar o adversário. Portanto, na minha opinião, fica por assinalar o pontapé de penalti. Compreendo perfeitamente e aceito outras interpretações, como a que disse, do Adam ter a bola controlada e sofrer uma carga do avançado. Porque é um lance muito rápido e, como disse, compreendo que existam outras interpretações em relação à que eu fiz. Pedro, ao relantinho não vês quando o Adam tem a bola, ele mete o pé no ar e toca a bola com a mão? Não vês isso? Com o braço? Digamos, não é um lance fácil, e é muito rápido. Eu o que percebo dessa situação é que o jogador acaba por ter aquele recuar e o levantar do pé num movimento de proteção quase. Portanto, é um lance rápido, compreendo outras interpretações, esta é a minha, mas aceito e compreendo perfeitamente que existam outras interpretações do lance. Pedro, independentemente da interpretação do Manel e da minha, que é com certeza diferente da tua, a verdade é que, havendo diferentes interpretações e, mais uma vez, deve ou não levar a intervir numa situação destas? Não, claramente não. Os lances, como disse várias vezes, é um lance de interpretação. O árbitro toma a decisão em campo, não há um erro claro e óbvio por parte do árbitro, logo o VAR não vai interferir num lance destes, nunca. Respondido também, muito bem. Vamos para os 37 minutos, o gol de Marcos Edwards, que é analisado também pelo vídeo-árbitro, que inicialmente vislumbra ali um fora de jogo de Luís Neto, não é, Pedro? Que análise é que fazes deste lance? Sim, portanto há o cruzamento do Porro da direita, o Neto cabeceia a bola para a defesa do Andrew, a bola acaba por sobrar para Edwards, que remata para golo. Portanto, assim que a bola entra na baliza, o árbitro assistente assinala fora de jogo. Nas repetições é possível verificar que em nenhum momento há infração em termos de fora de jogo, pelo que o VAR teve uma boa intervenção e retificou a decisão do árbitro assistente, e o golo acabou por ser bem validado pelo VAR. Muito bem, temos de avançar, estamos já a ficar sem tempo, Pedro. Vamos aqui para um lance aos 61 minutos, um pontapé de penalti sofrido por Pedro Gonçalves. Ele depois converte esse mesmo pontapé de penalti à falta de Fran Navarro. Sim, portanto, é uma jogada do Pedro Gonçalves. Ele puxa a bola para trás, consegue antecipar-se a Fran Navarro, ganha a posição, e o Fran Navarro, quando tenta aliviar a bola, pontapeia claramente a perna do Pedro Gonçalves. Portanto, um pontapé de penalti bem assinalado. 71 minutos, o golo anulado ao Gil Vicente. Qual é que é a tua análise? Portanto, é um passo de Pedrinho para um lançamento do Pedrinho para o Fujimoto, que depois atrasa para o Fran Navarro, que obtém golo. O árbitro assistente invalida o golo por fora de jogo, e o VAR confirma essa decisão. Depois foi possível observar pelas linhas de fora de jogo que o Fujimoto encontrava-se adiantado em cerca de 52 centímetros. Portanto, lance bem invalidado em campo por adiantamento de Fujimoto, e com validação do VAR. Qual é que é a nota, Pedro, deste estreante Miguel Nogueira em Alvalade?
Portanto, o Miguel Nogueira é um árbitro novo, tem 28 anos, estreou-se num palco deste nível com um jogo muito complicado, teve muitas decisões acertadas. Pela avaliação que eu fiz do tal lance, nota 2, digamos que tendo outra avaliação em termos desse lance, poderia claramente ter uma nota de 4, por exemplo. Vamos voltar ao jogo agora com o olhar do João Olivença. Já tinhas há pouco avançado, João, vais falar-nos sobre o posicionamento e o comportamento da linha defensiva do Sporting ontem sem o capitão Sebastián Coates. Sim, principalmente também para focar no facto do Sporting ter evitado muitas vezes situações de exploração da linha defensiva, das suas costas, e principalmente também por ter evitado e ter criado situações de fora de jogo, gols em fora de jogo também devido a isso. Nós vemos aqui a capacidade que a equipa tem, os 3 jogadores posicionados, e é aquele espaço que o Gil Vicente quer atacar ali mais escuro. Os 3 jogadores estão bem posicionados novamente, estão a evitar que aquele espaço seja ocupado, os movimentos são feitos, mas o portador da bola nunca tem tempo para ter, neste tempo nem espaço, para conseguir fazer o passe em condições. Vemos nesta imagem isso. A linha bem orientada, mas chega ali a um ponto e para a entrada da área, a zona a ser explorada vai aparecer agora, é aquela mancha mais escura, mas a bola não entra lá. O jogador sem bola entra, pede a bola, mas quando entra já está em fora de jogo, situação irregular, e por isso a bola o jogador acaba por não fazer o passe. A imagem seguinte também é muito similar, são 3 situações muito similares que acabam por, de alguma forma, exemplificar aquilo que o Sporting fez do ponto de vista defensivo. Portanto, a próxima imagem, o Sporting também tem novamente a mesma situação em que os 3 jogadores estão posicionados de forma a parar junto ali à entrada da área, e isso faz, obviamente, que a equipa acabe por ter um comportamento, novamente, lá está, aquele espaço é o espaço que o Gil Vicente quer ocupar, e os 3 jogadores, o Mateus Reis, o Inácio e o Neto, novamente a atrasar ao máximo, a não permitir que existam movimentos nesse sentido, e quando existem, os jogadores já estão fora de jogo, ou então os jogadores não conseguem ter espaço para finalizar. E daí a jogada acaba por, de alguma forma, não ter sucesso. E isso foi um dos grandes segredos da equipa do Sporting durante esta partida, porque o Gil Vicente é uma equipa muito rápida, que explora muito bem as costas da equipa contrária, que tem jogadores muito rápidos a ocupar essas costas e tem jogadores muito perspicazes no passe. Fechando o jogador, como o Sporting fez, fechando o jogador do passe e criando uma linha defensiva mais subida, evitando, obviamente, aquele espaço de ser explorado, porque, obviamente, atrasando o passe do portador, vai atrasar depois que o movimento do jogador, quando já está pronto para receber a bola, esse jogador do Gil Vicente já está em corrida e já está em fora de jogo, porque o jogador que tem a bola não consegue fazer o passe, e esta dualidade aqui de ações limita muito. A imagem seguinte é novamente uma imagem também muito semelhante, que acaba por ter o mesmo comportamento. E este foi um padrão ao longo de toda a partida. E quando nós nos focamos muito na parte ofensiva, e bem, esquecemos muitas vezes novamente a linha dos 3 jogadores, o espaço a ser explorado é ali que a bola deve entrar, mas o Sporting novamente a conseguir quebrar este ímpeto, a quebrar esta situação e a não permitir que a equipa do Gil Vicente consiga seguir, e depois não só quebra, como acaba por sair a jogar com alguma qualidade e critério. Novamente, os 3 jogadores bem orientados com o corpo à semelhança das 2 outras imagens, a fechar o espaço ao portador da bola, a fechar o espaço aos jogadores que podem receber a bola, a ter uma linha defensiva subida, a criar pressão no portador da bola, o jogador que tem a bola, e isto tudo misturado faz com que o jogador que tem a bola não faça o passe no timing certo, que o jogador da equipa adversária, quando corre para ocupar esse espaço, quando já ou pode receber, já está fora de jogo, e assim o Sporting consegue estar muito bem alinhado, com uma linha defensiva muito bem organizada, e aquele espaço, que era o espaço que o Gil Vicente utiliza muitas vezes para explorar, que conseguiu as vitórias, como o Miguel disse, contra equipas grandes, acabou por, de alguma forma, não acontecer nesta partida, porque o Sporting conseguiu evitar durante praticamente 90 minutos. Isso explica as estatísticas, muitos remates do Sporting, poucos remates do Gil, porque o Sporting não permitia a equipa chegar à sua área em condições, por causa principalmente deste padrão defensivo que eu mostrei nestas 3 imagens. Muito bem, muito obrigado, João, uma vez mais pela tua análise, e rapidamente, Miguel, porque estamos já sem tempo, sei que gostarias de deixar uma mensagem final em relação à equipa de futsal, que não venceu outra vez a Liga dos Campeões, mas voltou a estar na final, quinta final em 6 anos. Sim, a quinta final em 6 anos, somos vice-campeões da Europa e estamos a falar de uma equipa que tem, enfim, acho que não estou a dizer nenhum erro sequer, que é muito provavelmente a melhor equipa do mundo, que tem feito ao longo não só deste ano, mas dos últimos anos,
diria que tem feito história no futsal e tem dado outra dimensão ao futsal, não só nacional, mas também europeu. Acho que para o Nuno Dias e para todos os jogadores, acho que os sportinguistas só se têm de sentir orgulhosos deste percurso e continuar a apoiar uma equipa que tem tudo para continuar a conquistar títulos pelo Sporting. E ainda tem títulos importantes para conquistar esta época. E já conquistou outros importantes também nesta temporada. Obrigado, Miguel. Agradeço também ao Manuel Fernandes, ao Pedro Azevedo e ao João Olivença a vossa presença, uma vez mais neste Raio X Sporting. Temos encontro marcado na próxima semana.